professor Sérgio Mota, do curso de Física, tá? Disciplina de Cálculo 1. A gente hoje vai começar a tratar de limite, tá? Bom, a gente hoje começa a tratar de a noção de limite, tá? Vai parecer estranho para algumas pessoas, tá? Vocês não tem costume de trabalhar com isso. Eu acho que é um primeiro momento de matemática no curso que vocês vão trabalhar com algum tipo de conteúdo que vocês não chegam a ver no segundo grau, tá? Então a gente dividiu isso em 3 partes. A primeira que eu vou tratar é olhar com uma aproximação, tá? Na aula passada que a ideia era a gente olhar o comportamento da função próximo de um ponto, tá? Não no ponto. Então, uma coisa que é fundamental para a partir de limite é o seguinte, ó, tá? Você pensa numa reta qualquer, tá? E você vem aqui e aí olha para um ponto A nessa reta, tá? Um ponto A nessa reta. Bom, eu posso me aproximar de A de 2 maneiras, tá? Me aproximar de A por valores maiores que A, tá? E me aproximar de A por valores menores que A, tá? Vai ter 2 situações, tá? Ou seja, se eu tentar sair daqui, tá? E andar com esse X para chegar em A, tá? Observa que eu estou chegando perto de A por valores, tá? Maiores que A, tá? Maiores que A. Tá bom? Nesse caso, tá? A notação vai ser usada é assim, X, tá? A mais, tá? Ou seja, quando eu coloco X, tá? Essa setazinha com A mais, significa dizer que eu estou fazendo X se aproximar de A por valores, tá? Maiores que A. Maiores ou à direita de A, como queira, tá? Mesma situação, tá? Quando você olha um X à esquerda, tá? E se aproxima de A pela esquerda. Né? Ou seja, se eu tentar me aproximar, tá? Para A pela esquerda, eu estou aproximando por valores de X que são menores que A, tá? E vou usar a notação X, tá? Aproximando de A menos, tá? Então, pessoal, onde aparecer X, tá? A setazinha A menos, isso significa dizer que eu estou me aproximando de A por valores menores que A. Quando aparecer X, tá? A setazinha A mais, eu estou aproximando de X por valores maiores que A, tá? Maiores que A. Só para curiosidade, tá? Aqui fica fácil trabalhar porque em cima dessa reta eu só consigo chegar em A pela direita ou pela esquerda, tá? Mas se eu pensar num ponto A no plano, tá? Se eu pensar num ponto A no plano, tá? Eu me aproximo de A por infinitos caminhos, tá? Eu posso me aproximar de A usando retas, tá? Usando parábolas e por aí vai, tá? Então isso seria o que estuda em cálculo 2, tá? É a noção de limite, que está vendo aqui agora, mas num contexto um pouco mais avançado, tá? Então assim, é bom a gente aproveitar bem, tá? O trabalho de função real, porque o único jeito de chegar em A, tá? É se eu vier por valor menor ou maior do que A. Bom, e a ideia agora é a gente tentar, né? Eu vou colocar a notação que vai ser usada e tentar explicar o que é que significa isso, tá certo? Primeiro, na linguagem cotidiana, tá? E depois, tá? Geometricamente. Ou seja, o que é que a gente quer? Eu quero trabalhar com o que eu vou chamar de lim de f de x, quando o x se aproxima de A, tá? Ou seja, a questão é, o que é que vem a ser, tá? Essa expressão matemática, tá? Bom, primeiro, como é que você lê ela, tá? Ou seja, a leitura é limite de f de x quando x se aproxima do valor A, tá? E a pergunta que vai ser feita o tempo todo é se esse limite existe ou não, tá certo? E quando ele existe, quanto vale, tá? Então a gente tem que responder 2 coisas, tá? 2 coisas. Primeiro, tá certo? Saber se limite de f de x, tá? Quando o x tende para A
Eu quero saber se isso aqui existe. Tá? Isso é uma situação de existência. Né? E uma segunda situação, tá? É se existir. Tá? Se existir. Quanto vale, tá? Quanto vale. Bom, então vejo durante o curso que tem alguns teoremas de cálculo, tá? Que garante, tá? A existência. E isso é suficiente para algumas situações de física, tá? E tu vai ver que, às vezes, mesmo você sabendo que existe, tá? Não é fácil calcular o limite. Tá? Nem usando o computador, às vezes a pessoa fala muito de computador, mas computador, se você não ensina ele o que tem que fazer, tá? Ele vai dar a resposta errada. Dá a resposta errada. Então, vê só, a gente vai partir agora para dar o que seria a ideia geométrica do limite, tá? Se você entender bem a ideia geométrica do limite, tá? A conta vai ser consequência. Tá? Então, vê o que eu quero. Ó. Eu quero saber qual é o valor de f de x, tá? Quando o x se aproxima de A. Foi o que a gente viu antes. A gente viu antes que x pode se aproximar de A pela esquerda ou pela direita. Tá? Então, vamos a algumas situações, tá? Bom, então, a princípio, tá? Ou seja, vamos pensar numa ilustração geométrica, tá? Né? Então, você tem a seguinte situação, tá? Você tem aqui x, y, tá, o eixo coordenado. Falar que você tem uma função f de x, tá? Nessa situação aqui, tá? Bom, aí você vai, tá? E escolhe um ponto A aqui, tá? Escolhe um ponto A. Bom, se eu olhar para o gráfico aqui, tá? Aqui eu vou ter, tá? Como eu falei antes, tá? O ponto F de A, tá? Bom, aí eu quero dar uma olhada para limite quando o x se aproxima de A de f de x, tá? De f de x. É isso que eu quero. Bom, observa, tá? Para x chegar em A, ou ele chega pela esquerda, ou ele chega pela direita. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Pega um valor próximo aqui, tá? Quando eu pegar o valor próximo, eu venho aqui, tá? Eu vou ter o que corresponde a esse, tá? Pega um valor mais próximo, tá? Quando eu vier para cá, eu vou ter o que corresponde a esse ponto que eu peguei. Então, vê o seguinte, ó. Quanto mais perto eu chegar de A pela direita, tá? Mais perto eu chego de f de A por cima do gráfico, tá? Então, né? Você tem que guardar aqui é assim, ó. Quando eu faço limite de f de x, tá? X se aproximando de A pela direita, eu estou vindo por cima, quando eu venho para cá, aqui eu estou vindo para cá, tá? Isso está vindo para f de A, tá? Então isso está vindo para o valor da função f de A, tá? Agora, vamos olhar para valores, tá? À esquerda de A. Então, pega um cara aqui, tá? Vê que você vem aqui em cima, tá? Aqui tem um correspondente dele. Se eu pegar um valor mais próximo de A, tá? O correspondente dele está mais próximo de f de A. E observe que quanto mais eu aproximo de A pela esquerda, mais próximo eu vou estar de f de A por baixo do valor, tá? Então o que você tem aqui, ó, é que limite de f de x, quando o x tende a pela esquerda, tá? Isso vai ser também f de A, tá? Ora eu estou vindo para f de A por cima, ora eu estou indo, né, por baixo. Bom, então o primeiro resultado, né, com relação à existência de limite, tá? É que se o limite pela direita for igual ao limite pela esquerda, tá? Então o limite da função existe e vale o valor que está lá. Ou seja, tá? Vou botar mais um gráfico ali, tá? Para a gente não achar que é tudo tão bonitinho assim, tá? Eu podia ter a seguinte situação de gráfico, tá?
Eu vou pegar assim, ó. De novo, olha para o plano XY e vou pegar um gráfico assim. Ou seja, aqui eu vou ter o ponto A. Observa que eu vou subir aqui, ó. O valor F de A vai estar aqui, tá? F de A. Tá? Vê que o gráfico está com um buraco, tá? Então o valor de F de A eu tomei como sendo diferente aqui. Fica uma espécie de buraco no gráfico. E esse valor aqui correspondente eu vou chamar ele de L, tá? De L. Bom, se você observar aí como a gente fez antes aqui, tá? Quando você se aproximar de A, tá? Pela direita, tá? Se eu vier aqui no correspondente, ó, tá? Eu vou estar me aproximando de L por cima, tá? Está dizendo o quê? Está dizendo que limite de f de x, quando o x tende a pela direita, está dando L. Tá? É só fazer o que a gente fez antes, ó. Sair pegando, aproximando. Você, quanto mais próximo tiver de A, mais próximo eu fico de L, tá? Mesma coisa agora, se eu vier, tá? Pela esquerda, ó. Se eu me aproximar de A pela esquerda, tá? Então você tem, né, o F se aproximando de L por baixo, tá? Então o que você tem aqui é limite, quando o x tende a A pela esquerda, de f de x, também igual a L, tá? Também igual a L. Vê qual é a diferença, ó. Nesse caso, quando o gráfico, né, não tinha aqui o buraco, tá? Deu exatamente o valor f de A. Tá? Nesse caso tem um buraco, tá? E o valor que deu foi L, tá? E observa que nesse caso aqui você tem o L diferente de f de A, tá? Mas tanto pela direita quanto pela esquerda, o valor correspondente foi L. Então, o teorema de existência é o seguinte, tá? Teorema, tá? Esse teorema aqui é um teorema de existência, tá? E diz o seguinte, ó. Se limite de f de x, quando o x tende a A pela direita, tá? For igual a L, que for igual a limite de f de x, quando o x tende a A pela esquerda, observa que limite pela direita é igual ao da esquerda, tá? Então, limite de f de x, quando o x tende para A, tá? Existe, tá? E vale exatamente L, tá? Estou dizendo o que com isso? Ó? Se o limite pela direita, tá, for igual ao da esquerda, então o limite existe e vale L. Ou seja, o que eu estou dizendo é, nessa situação aqui, tá, o que você tem é que limite de f de x, quando o x tende para A, isso aqui é L. Tá? Aqui coincide com os laterais, tá? Na situação aqui, ó, tá? O que está me dizendo é que limite de f de x, quando o x tende para A, isso aqui é o próprio f de A, tá? O próprio f de A. Bom, vou colocar só uma situação que o limite não existe, tá? Para a gente, né, acabar essa noção, né, de geometria do limite. Tá? Então, uma terceira situação, tá? Se observar o primeiro gráfico que eu botei aqui, o gráfico não tem buraco, tá? O segundo gráfico vai ter um buraco, tá? E no terceiro vai ter um salto agora, tá? Ou seja, é uma situação de salto no gráfico. Então, basicamente seria o seguinte, ó. Pensa numa situação assim, ó. Tá? Você tem uma parte de um gráfico aqui. Tá? Aqui eu tenho o ponto A. Então, tá?
Bom, ver que nesse caso, eu podia até tirar esse valor daqui, ó, tá? Que não importa muito, e botar aqui em cima o f de A, tá? Ou seja, eu posso puxar o f de A para cá, tá? Bom, aqui nesse canto, tá? Aqui vai ter um certo valor que eu vou chamar de L1. No outro ponto correspondente, eu vou ter um certo valor que eu vou chamar de L2, tá? De L2. E observe o seguinte, ó. Bom, se eu me aproximar de A, tá? Pela direita, ou seja, se eu olhar para limite de f de x, tá? Quando o x tende a A por valores maiores que A, quando eu venho para cá, o correspondente está aqui, ó. Tá? Quando eu chego mais próximo, o correspondente está aqui. Tá? Ou seja, quando eu me aproximo de A pela direita, eu estou chegando aqui em L2, tá? Então aqui eu chego em L2. Bom, se você agora vier, tá? Por valores menores que A, ou seja, se você pensar em limite, quando o x tende a A pela esquerda, tá? De f de x, ó. Observa quando eu pego um valor aqui, o correspondente vem para cá, eu aproximo mais de A, tá? Então aqui fica mais próximo de L1 e por aí vai, tá? Ou seja, quanto mais perto eu chegar de A, mais perto em cima eu chego de L1, tá? Então esse limite vai dar L1. Bom, pelo próprio desenho que está aqui, tá? Observe que L1 é diferente de L2, tá? São diferentes. O que é que o teorema fala? Se o limite pela direita for igual ao da esquerda, então o limite existe, tá? Nesse caso, tá? A gente tem, ó, limite de f de x quando o x tende para A pela esquerda, diferente do limite de f de x quando o x tende a A pela direita, tá? Então, nesse caso, a gente diz que limite de f de x quando o x tende para A não existe, tá? Só para recordar que a gente viu antes, tá certo? Se eu quiser colocar em símbolo, tá? O não existe seria esse símbolo aqui, tá? Quando eu coloco esse é ao contrário, sem o corte é existe, tá? E com o corte é não existe, tá? Bom, então com isso a gente termina, tá? Essa noção geométrica de limite, tá? Bom, com isso a gente encerra, tá? Essa primeira parte de limite, tá? Que é a parte geométrica de limite, tá? Então, nos vemos na próxima aula.